A paz do Senhor, queridos irmãos, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 7, para nós lermos a partir do verso 1, que diz assim: Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: Deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: O meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa. Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Amém, e graças a Deus por sua palavra. Alguém já disse que a vida é curta demais para que façamos tudo o que queremos, mas é longa o bastante para que façamos tudo o que Deus quer que façamos. Imagine uma empresa que está para lançar um grande produto e todos os investidores, todos os trabalhadores daquela empresa estão ansiosos, pressionando por um lançamento imediato, acreditando que quanto mais rápido, maior será o sucesso, vai aproveitar uma janela de oportunidade. Porém, o diretor sabe que a preparação cuidadosa é fundamental para o sucesso duradouro daquele produto. E se o lançamento for fora de tempo, há risco de falha e prejuízo para toda a empresa. Há sempre um tempo melhor para se fazer as coisas. Porém, nunca há um tempo melhor do que o tempo de Deus. No ministério de Jesus, nós vemos uma enorme pressão para que ele mostrasse o seu poder publicamente, especialmente na festa dos tabernáculos, uma das 3 grandes festas onde as pessoas iam em grandes grupos para Jerusalém. Seus irmãos insistiam que ele se manifestasse abertamente, mas Jesus escolheu agir no tempo certo, obedecendo ao plano de Deus. E essa decisão nos ensina que a eficácia do agir de Deus é algo que nós precisamos confiar, é um princípio vital para a nossa caminhada e missão. Vamos ver então como Jesus age diante das pressões e dúvidas, escolhendo esperar o tempo de Deus. Vamos ler o texto de João, capítulo 7, e vemos a primeira questão importantíssima: o incrédulo vive em seu tempo. Nem todos os que estão perto de nós acreditam naquilo que Deus está fazendo na nossa vida e por meio dela. Os irmãos de Jesus o desafiaram a se manifestar publicamente, mas não criam nele. O verso 5 diz bem claro que eles queriam que Jesus provasse o seu poder, mas de acordo com as suas expectativas, porque eles não criam que ele era de fato o Filho de Deus. Às vezes nós enfrentamos incredulidade até mesmo dentro do nosso próprio lar e devemos permanecer fiéis a Deus, mesmo quando aqueles próximos a nós não entendem o nosso chamado. Nesse texto, Jesus tinha a percepção da sua missão, do que ele foi enviado a fazer, mas tinha também a percepção do tempo certo para agir. Jesus não podia pregar na Judéia porque eles queriam matá-lo. O verso 1 deixa claro isso. No capítulo 5, verso 18, isso também fica muito claro no Evangelho de João. Não era propício pregar na Judéia naquela oportunidade, mas Jesus continuou fazendo a obra na Galileia. Não era o tempo bom para pregar em Jerusalém, mas Jesus não ficou em casa de braços cruzados. Ele faz a obra onde é possível fazer naquele tempo. E esta é uma importante lição. Eu lembro de uma amada irmã
que, mesmo já idosa e doente, pedia para a sua filha colocar uma cadeira lá na calçada da sua casa e ficava ali escorada no muro para não cair, mas com um pacote de folhetos no colo, chamava cada pessoa que passava na rua e lhe entregava um folheto falando da palavra de Deus. Há um tempo difícil, mas ainda assim é um tempo produtivo. Jesus não se precipitou andando pela Judéia, pois sabia que havia um perigo. Tem gente que acha que ser crente é encarar o perigo de frente, imprudentemente. Mesmo crendo e sabendo perfeitamente quem era, Jesus não tinha medo de morrer, mas sabia que havia o tempo certo para tudo acontecer. E o texto diz que Jesus continuou andando pela Galileia, num ministério que durou cerca de 1 ano. Os irmãos incrédulos de Jesus queriam que ele aparecesse ao povo. Talvez pensando em alguns ditados, como nós dizemos, quem não é visto, não é lembrado. Vá para onde as pessoas possam ver o que você faz. Ali havia muita gente em Jerusalém, na festa, e os irmãos queriam que ele fosse ali para ser visto. Mas veja que essa recomendação não era motivada pela fé. Muitos deixaram de seguir a Jesus no capítulo anterior, capítulo 6 de João, e talvez eles estivessem dizendo: faça alguma coisa antes que a sua causa fracasse. Para os incrédulos, era inaceitável que alguém que tem certeza da sua missão não aproveitasse as oportunidades. Ninguém que deseja ser uma pessoa pública permanece na obscuridade de um lugarejo do interior, como Jesus tinha feito, na opinião dos seus irmãos. Mas Jesus esperava o tempo certo de Deus. Os milagres não geram fé automaticamente. Romanos 10 e 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Então aqueles homens estavam querendo que Jesus conquistasse as pessoas e os seus aplausos pelo que ele ia fazer, mas Jesus iria pregar o evangelho. Ter fé não significa fazer no tempo que se quer, mas confiar que Deus tem o tempo certo de fazer as coisas acontecerem. A segunda verdade que eu quero destacar nesse texto é que o tempo de ação do crente é diferente. Jesus disse claramente: vocês têm o tempo de vocês, mas o meu tempo ainda não chegou. Para vocês, incrédulos, qualquer tempo é oportuno. Mas Jesus tinha sensibilidade em relação ao plano de Deus. Ele iria sim se mostrar ao mundo em Jerusalém, mas não apenas como um fazedor de sinais, mas como um cordeiro que se entregaria na cruz para salvar o mundo. Porque Jesus não quer só impressionar o mundo, ele quer transformá-lo, salvá-lo. E ele diz: o mundo me odeia, não vocês. O mundo não odeia incrédulos. Aquele que vive por fé não concorda com o mundo, mas prega contra ele, vive na contramão do mundo, denuncia as obras infrutuosas das trevas, como Paulo diz aos Efésios, e, portanto, o mundo lhe rejeita. Mas Jesus, ele tem a certeza de que está fazendo aquilo que é a obra de Deus. Desde o início do seu ministério, como lá em Marcos capítulo 3 nós lemos, os parentes de Jesus não o apoiavam totalmente. Somente depois da sua ressurreição eles se tornarão de fato seus discípulos. Mas Jesus nos dá uma lição aqui. Ele diz que há um tempo certo de agir. Ele diz: eu não vou para a festa agora, no verso 8, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Jesus percebe claramente que as pessoas estão lhe pressionando, a família quer interferir nos rumos do seu ministério, porque tem uma visão puramente humana, mas não é a família, nem a oportunidade, nem a nossa vontade que deve prevalecer para determinar o tempo de agirmos, mas a vontade de Deus. A obediência a Deus, queridos, requer paciência e discernimento do seu tempo. Jesus sabia que não era o momento oportuno e por isso não cedeu àquela pressão. Muitas vezes nós queremos que Deus haja rapidamente. Queremos que Deus faça agora. Mas nós precisamos confiar
no seu tempo, no tempo certo. E seguir a vontade de Deus significa esperar o momento certo para cada coisa. Esse texto nos traz uma reflexão muito importante sobre a fé e o tempo. O crente precisa entender que há um tempo certo para agir e que esse tempo é determinado por Deus. Jesus esperou a oportunidade certa para subir à festa. E se você continua lendo o capítulo, ele vai chegar lá e vai trazer uma mensagem extraordinária. Mas Jesus faz isso aqui para nos dar o ensino de que não devemos viver a nossa vida de acordo com as nossas próprias prioridades e vontade, mas de acordo com o que Deus tem preparado para nós. Cada crente tem o Espírito Santo morando e operando dentro dele. Por isso, nós temos a direção de Deus em nossa vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6 da primeira epístola, verso 19, ele diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em nós proveniente de Deus. Mas qual a implicação disso? Ele diz, você não pertence a você mesmo. Então, sabendo que pertencemos a Deus, nós esperamos o tempo, a sua direção para a nossa vida. Hebreus capítulo 10 diz que mesmo Jesus havendo concluído a sua obra na cruz, no verso 12 ele diz, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Se até Jesus espera o tempo certo, quanto mais o crente que não tem nem de longe o discernimento que ele tem, que ele nos ensina aqui. Esperar em Deus, queridos, não é simples muitas vezes. As pressões são grandes. As pessoas dizem faça. As circunstâncias parecem até favoráveis. Mas esperar em Deus é fazer a coisa certa, na hora certa. E o Espírito Santo, que foi prometido por Cristo, que mora em nós desde que cremos e o poder do Evangelho nos transformou, o sangue da cruz nos lavou e nos deu nova vida. Agora este Espírito nos dá a capacidade de esperar, pois o fruto do Espírito é também longanimidade, é também fidelidade, é também domínio próprio, temperança. E nós aprendemos com Jesus que há um tempo certo de agir. Você está disposto a seguir a Jesus, mesmo quando outros não acreditam em você? Você está esperando o tempo de Deus ou tentando apressar seus planos? Você está decidindo o tempo, a hora, a forma das coisas acontecerem ou está confiando que Deus tem um plano melhor para a sua vida? Que nós possamos aprender com o Senhor Jesus hoje a confiar que Ele nos guiará em seu propósito no tempo certo e nos dará forças para permanecermos fiéis à sua verdade e o seu tempo para a nossa vida. Davi teve oportunidades 2 vezes de tirar a vida de Saul e acelerar a sua chegada ao trono, mas ele não fez isso porque aguardava em Deus. Nós somos desafiados cada dia. O mundo pressiona. As pessoas dizem, faça, dê o seu jeito. Não foi essa a tentação que o Senhor Jesus sofreu no deserto? Vá, transforme essas pedras em pães. Mas aprendemos aqui com este Senhor que há um tempo certo de agir. E se o tempo de Deus ainda não chegou, não há coisa mais sábia do que esperar, aguardar e, pelo Espírito, confiar que o Senhor sabe o que está fazendo e no tempo certo agirá da melhor maneira. O incrédulo tem o tempo todo para fazer o que quiser, mas o crente tem o tempo certo de agir, o tempo de Deus na sua vida. Que você fique com esta palavra, que nesta manhã o Espírito renove a sua força e esperança para confiar, para esperar, até que o tempo certo de Deus se mostre propício na sua vida e você possa agir de acordo com aquilo que é a vontade de Deus
e não de acordo com aquilo que é a sua vontade. Alguém já disse que a vida é curta demais para que façamos tudo o que queremos, mas é longa o bastante para que façamos tudo o que Deus quer que façamos para a glória dele e no tempo dele. Que Deus abençoe a cada um dos queridos irmãos com esta palavra.